Crianças, hoje, segunda-feira, a gente vai fazer atividade no livro de língua portuguesa, página 48. Nós vimos na aula passada sobre o texto Nem de Menino e Nem de Menina, aonde falam da grande separação que fazem com as cores, com as profissões, né, as brincadeiras que existem. E agora a gente vai ver um pouquinho dessa interpretação. Então vamos lá, na página 48. No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida ao longo do texto. Que ideia é essa? Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Qual é a ideia central? É a separação entre menino e menina, não é? E qual é a frase que tem no texto, o trecho, né, que mostra essa separação? Quando vem escrito, mas será que existe essa separação? É até uma pergunta. Mas será que existe essa separação? Então, vocês vão escrever esse trecho aí. Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas cidades mais praticadas por meninos, algumas atividades mais praticadas por meninas e outras por meninas. Contorne essas atividades no texto de acordo com a legenda. Amarelo, atividades mais praticadas por meninos. E verde, atividades mais praticadas por meninas. Então, vocês vão no texto e vão circular as atividades que tem. Tem futebol, boxe, sapateado e dança. Vocês vão circular nas cores adequadas. Número 3. No segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? Então, vocês vão copiar lá do texto. É a Copa Moleque de Futebol Sub-13, do qual elas ganharam do time dos meninos. As meninas ganharam nessa copinha aí. No último parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. A que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de meninos ou de meninas? Então, qual é a conclusão que chega? Brincar é se comunicar, é se divertir, independentemente do brinquedo que a pessoa está brincando. A que conclusão ela chegou em relação às profissões? Primeiro nós vimos a conclusão que ela teve com os brinquedos. Agora nós vamos ver com as profissões. Que até hoje ainda existem profissões exclusivas para meninos e para meninas, né? Homens e mulheres. No quadro apresentado no final do texto, é proposto um desafio ao leitor. Vamos realizá-lo de maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e assinale se, na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois, você e seus colegas vão comparar o quadro e conversar sobre o assunto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler a profissão. A primeira aí, motorista de táxi ou de ônibus. É mais comum a gente ver homem ou mulher dirigindo ônibus e táxi. Quem acha que é mulher, marca no quadrinho da mulher. Quem acha que é homem, marca no do homem. Professor, balconista de loja, policial, caixa de supermercado. Ao escrever no texto nem de menino nem de menina, a autora quis narrar uma história ou informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. Então, vocês vão marcar aí, como vocês podem ver, o segundo quadrinho.
artigo de opinião geralmente apresentada a seguinte estrutura. Introdução: são apresentados o assunto e a ideia central. Desenvolvimento: são apresentados o ponto de vista do autor do texto e os argumentos. Conclusão: as ideias são concluídas. Identifique quais parágrafos do artigo, nem de menino nem de menina, correspondem a cada uma dessas partes. Então, vocês vão botar introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, conclusão, quarto parágrafo. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. No jornal Joca. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Para indicar que é a fala de uma pessoa. Releia um parágrafo do artigo. Elas não só jogam, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos. Infelizmente, de alguns pais, né? Tentando justificar a derrota dos meninos. Por qual termo e expressão em destaque esse trecho poderia ser substituído sem alterar o sentido? No entanto, a palavra no entanto eu posso substituir por porém. Frase e oração. Você sabe a diferença entre frase e oração? Nessa sessão, vamos estudar esses dois tipos de enunciados e as diferenças entre eles. Então, a gente está vendo aí uma tirinha. É hora de fazermos planos para as nossas férias. Sim! E olha o segundo quadrinho, né? Eles olhando para a janela. No primeiro quadrinho tem o sol, do segundo já tem a chuva. Sobre o que assunto o casal está conversando? Sobre planos para as férias. Aqui a expressão do casal, no primeiro quadrinho, revela. Eles estão sorrindo. Então, eles estão o quê? Revela o quê? Alegria, animação, entusiasmo. Vocês vão escrever. Na letra C, a expressão do casal nos dois quadrinhos é a mesma? Explique a resposta. É a mesma expressão? Não, porque começou no segundo quadrinho, né? Começou a chover, o tempo mudou. O que causou a mudança de expressão do casal? A chuva, não é? Por quê? Porque atrapalhou os planos deles de férias. Assinale a alternativa verdadeira sobre a fala da Elga. Tem sentido completo? Sim. Contém verbo? Sim. Não tem sentido completo? Não. Não contém verbo? Não. Então, vocês vão marcar, né, que tem sentido, porque a gente entendeu, e tem um verbo aí na frase. Assinale as alternativas verdadeiras sobre a fala do H. Tem sentido completo a frase sim? Tem. Marco X. Contém verbo? Não. Não tem sentido? A gente não entendeu? Não, a gente entendeu, né? Não tem verbo. Marco X. Não tem verbo, é só o sim. Conforme você viu, a fala de Elga possui sentido completo e contém verbo. Já a fala do H não possui verbo, mas tem sentido dentro da situação de comunicação do casal, mesmo sendo composta de uma só palavra. Então, agora a gente vai ver. Frase é um enunciado que faz sentido dentro de uma situação de comunicação,
podendo ser formada por uma ou mais palavras. Pode ou não conter verbo. A oração é um enunciado que sempre contém verbo. Então, vamos entender melhor aí. É hora de fazermos planos para as nossas férias. Aí a gente está vendo uma oração, não é? Na fala de Elga, porque tem os verbos aí. Então, vocês vão escrever embaixo oração. Na fala de H, ele só falou sim. Faz sentido dentro da conversa que eles estão tendo? O que ele respondeu? Sim. É uma frase? É, porque a gente entendeu o que fez. Então, escrevam frase. A seguir, há 3 capas de livros. Leia-as e veja se você conhece alguma delas. O Pote Vazio, Quadrinhos para Medos, Em Briga de Irmãos, Quem dá opinião. Como os títulos desses livros são classificados? Frase ou oração? Justifique sua classificação. Então, vocês vão escrever aí, Pote Vazio e Quadrinhos de Medos são frases, porque a gente não vê um verbo. Agora, Em Briga de Irmão, Quem dá opinião é uma oração, porque tem o verbo brigar. Transforme as frases a seguir em oração. Veja o exemplo. Que filme fantástico! Assistimos a um filme fantástico. O filme era fantástico. Então, o que aconteceu? Colocou um verbo na frase, não é? Olha aí. Felicidades a vocês. Que vocês sejam felizes, ou desejo felicidades a vocês. Que pôr do sol maravilhoso! Vimos um pôr do sol maravilhoso. Belo trabalho! Você fez um belo trabalho. Organize as palavras dos quadros abaixo de modo a formar frases. Em seguida, escreva as frases formadas. Então, tem verão, durante, chove, lá, bastante, o. Então, a gente vai organizar a frase. Lá chove bastante durante o verão. Dê para nós essas precisamos tarefas ajuda a fazer. Então, como que nós vamos colocar? Nós precisamos de ajuda para fazer essas tarefas. Doces saborosos artesanais. Aqueles parecem muito. Aqueles doces artesanais parecem muito saborosos. Estou eu com resultados felizes alcançados hoje. Eu estou feliz com os resultados alcançados. Então, a gente viu aí, na questão 3, que a gente organizou a frase. Aonde a palavra que tem o ponto final junto é a última palavra da frase, né? E a palavra que começa com letra maiúscula é a primeira palavra da frase. 4. Classifique as frases apresentadas de acordo com as informações abaixo. Classifique as frases apresentadas de acordo com as informações abaixo. A. Frase com verbo. B. Frase sem verbo. Que dia nublado. B. Não tem verbo aí. Mas que bom isso. B. Os professores organizaram a gincana. A. Ao verbo aí organizaram. Cuidado. B. Os garotos gostam de ir ao clube.
Olha aí, 2 verbos, né? Murilo chegou cedo para a aula. Então, A nos garotos e A para Murilo. Que camiseta linda! B. Bom, crianças, por hoje a gente terminou. Então, amanhã tem mais. Tchau!